começar? Vamos começar agora a nossa conferência. Peguem suas Bíblias às mãos e vamos, portanto, abrir aqui com essa mensagem. Eu quero começar explicando aos irmãos o porquê que nós chamamos primeira conferência orgânica do corpo de Cristo. Nós já estávamos na 11ª, salvo engano, 12ª conferência, as quais nós chamávamos de conferência teológica. E isso foi muito bom, e foram muito boas as conferências, de fato, porque Deus, no princípio do nosso ministério, nos levou a dar uma atenção especial à Escritura do ponto de vista teológico. Ou seja, procurando organizar o conhecimento de Deus dentro das Escrituras de uma maneira acadêmica, de modo a você fazer uma descrição apologética acerca de cada aspecto da verdade relacionada a Deus e a sua vontade. Mas na nossa trajetória, o Senhor foi nos conduzindo até que nós chegamos num ponto de alcançar um entendimento um pouco maior acerca da vontade de Deus. Isso porque a revelação de Deus ao homem, a revelação da sua vontade e da verdade é uma revelação sempre progressiva. Vocês podem imaginar que você eventualmente coloca um ponto e então começa a girar em torno deste ponto. E na medida que você vai girando, você vai ganhando maior dimensão, uma forma espiral que vai aumentando aquele ponto inicial que fora colocado. Então, na medida que você vai dando círculo em torno daquela mesma verdade, ela vai ganhando proporções espirituais jamais vistas até então. E nós então alcançamos um momento de revelação que nós intitulamos a palavra Espírito. Isso porque nós entendemos que a palavra de Deus, depois de ser revelada em vários níveis ao longo da história da humanidade, ela agora alcança o espírito humano, alcança o coração humano, alcança a mente humana, e a palavra de Deus, portanto, gera uma obra orgânica dentro do homem, gera uma obra no ser do homem. Não é mais uma questão apenas de você compreender a estrutura teológica das Escrituras, e você escrever livros e mais livros, mas agora é quando você próprio, o seu coração, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, é como uma carta viva, uma carta escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, que inscreve a sua vontade dentro dos nossos corações. E acima de tudo, porque a nossa atenção ao ler a Escritura, tem sido nas coisas que são essenciais. A Bíblia, sendo ela um conjunto de livros, de 66 livros, possui muitas coisas. E são tantas coisas que nós vemos por aí a confusão religiosa que foi causada não por causa da Escritura, ela não é a responsável, mas como os homens, ao se apropriarem das Escrituras ou da Bíblia Sagrada, acabaram por fazer uma grande confusão espiritual, uma grande Babilônia espiritual. O cristianismo hoje, embora seja uma religião dentre tantas outras religiões, mas o cristianismo é uma religião fracionada, fragmentada. É uma religião deficiente, porque não existe unidade de fé no seio do cristianismo. E o pior, cada facção, cada pedaço, vai sempre encontrar o seu porto seguro dentro das Escrituras, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Vão aqueles que vão se estabelecer na base do uso do véu, há aqueles que vão se estabelecer na base do lava-pés, há aqueles que vão se estabelecer na base do sábado, aqueles que vão se estabelecer na base dos dons espirituais, com evidência maior ao dom de línguas, aqueles que vão se estabelecer baseado no nome de Jesus, no nome morfológico, como que se constrói morfologicamente o nome de Cristo. Aqueles que vão dar ênfase aos usos e costumes, às roupas, de modo que o cristianismo lançou, nas suas muitas facções, vários fundamentos de fé, vários fundamentos de salvação, e o principal, ou melhor, o único fundamento, que é Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, é o fundamento que não é dado a ele a devida atenção.
Esse fundamento tem sido tirado para que a fé das pessoas, dos crentes, se coloquem em outra coisa, em outras coisas que não seja a pessoa de Cristo. Então nós estamos num momento ministerial de dar essa atenção àquilo que é essencial dentro das Escrituras. Você já deve ter ouvido, ou ainda ouvirão, falar acerca do fio de prata, que é uma expressão metafórica que nós temos usado, que se encontra em Eclesiastes, na sua Bíblia, no capítulo 12, quando ali o pregador, Salomão, ele vai fazendo toda uma descrição acerca do momento da morte do homem, depois que ele já está no seu fim, e ele vai criando algumas metáforas, como que a roda que se quebra junto ao poço, o copo de ouro que se quebra. Ele fala quando o fio de prata se rompe. Então ele fala de um fio de prata no sentido de falar que existe algo tão orgânico e tão vital que a morte do ser humano só pode ocorrer quando esse fio que ligaria o corpo à alma humana, é como que entre a alma e o corpo houvesse uma ligação, entenda isso, com um fio orgânico de prata, de modo que se esse fio não romper, não há morte. O que contraria a medicina, o ponto de vista humano dos estudos, de que a morte pode ser cerebral, ou pode ser do coração, ou quando o sistema nervoso acaba, fale, ou quando o sistema, respiratório se acaba. Então colocaria ali um fio de prata no sentido de que existe uma essência que mantém a vida unida a esse corpo. Bem, mas sem querer discutir os méritos do fio de prata de Eclesiastes, que não é nosso objetivo, tomamos essa expressão como uma metáfora para dizer que na Bíblia Sagrada existe um fio de prata no sentido de haver uma verdade orgânica, absoluta, que é atemporal, que é transcultural, que é amoral, porque não se limita a um povo em determinado lugar e em determinado tempo. O Evangelho de Deus não é algo que possa ser manifestado de um modo hoje aqui no Brasil e há 2000 anos em Jerusalém de uma outra maneira. O Evangelho é único, a verdade é una, a verdade é indivisível, a verdade é inquestionável, a verdade não pode ser, como posso colocar, negociada, ela é única desde o primeiro homem sobre a terra. Até porque, sabendo que o Evangelho refere-se à pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que veio morrer na cruz pelos nossos pecados, a Escritura nos afirma que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, ou como diz o apóstolo Pedro, antes da fundação do mundo. E, portanto, este Evangelho, que é o cerne da revelação de toda a Bíblia Sagrada, não pode ser temporal. Não pode ser um privilégio de uns poucos homens ocidentais que tiveram o privilégio de viver, de nascer no Ocidente de 2000 anos para cá. O Evangelho fala do Cordeiro que foi morto antes, ou que seja desde a fundação do mundo. Portanto, este Evangelho, ele é atemporal, ele é transcultural. Quando eu digo que ele é amoral, eu quero dizer que ele não prega uma moral específica. Haja vista que se vocês conhecerem ou procurarem estudar as muitas culturas no mundo, os irmãos verão que as culturas possuem moral diferentes. A moral de cada povo e de cada tempo, de cada lugar, são moral diferentes. De modo que o Evangelho não está por esta moral, nem por aquela moral, nem por aquela outra moral, porque a moral é uma convenção de um povo num dado tempo, num dado lugar. Agora o Evangelho, ele é uno, é o mesmo, sempre, para todos, em todos os lugares, porque ele fala de Deus, e Deus não está para o tempo, e não está para o espaço. Deus é eterno. Amém? Então essa conferência, enquanto conferência orgânica, é para tocarmos nesta essência, nesta substância, passando de largo por tudo aquilo que é secundário, tudo aquilo que, estando na Bíblia, não tem valor eterno, não tem aplicabilidade para todo homem ou todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos. O tema dessa conferência,
o pleno evangelho de Deus. Até um irmão me advertiu dizendo: pastor, salvo engano, a 7ª conferência tinha esse título, o pleno evangelho de Deus. Não é verdade? Lembram disso? Uma visão hermenêutica de Romanos. Pois é, mas quando nós falamos o pleno evangelho de Deus na perspectiva de Romanos, falávamos do pleno evangelho enquanto o evangelho que alcança plenamente o homem enquanto espírito, alma e corpo. Pleno porque ele alcança o homem na sua plenitude. Isso foi Romanos. Quando dizemos hoje o pleno evangelho de Deus, nesta conferência, primeira conferência orgânica do corpo de Cristo, queremos dizer não o pleno evangelho enquanto alcança o homem plenamente, mas o pleno evangelho enquanto alcança aquele evangelho que alcança todos os homens em todos os lugares, em todos os tempos. Ele é pleno quanto ao tempo, ele é pleno quanto o seu alcance, ele é pleno enquanto a sua função atemporal de salvar todos os homens, onde quer que eles estejam e em qual tempo eles também tenham vivido. Esta é a razão. Por isso que falamos que é uma visão unitária, porque o evangelho é um. Eu não vou falar de 2 evangelhos, nem de 3 evangelhos, nem de 4 evangelhos, porque alguns falam que existe o evangelho da graça, existe o evangelho do reino e existe o evangelho eterno. Eu digo não, só há um evangelho. Esse único evangelho é o evangelho da graça, esse único evangelho é o eterno, esse único evangelho é o do reino. É um evangelho que possui prismas diferentes. Isso porque Deus, na sua infinita sabedoria, não faria um evangelho que fosse meramente histórico. Porque se é um evangelho meramente histórico, eu me refiro à encarnação do Cristo de Deus, se o evangelho só passa a existir de fato a partir da encarnação do Cristo, o que seria de todas as pessoas que viveram antes dele, que não tiveram acesso a ele no tempo, no espaço, nem na mensagem? Estariam todas condenadas. Não é assim, não? Então, há um evangelho histórico, mas esse evangelho histórico é a manifestação do evangelho, que possui aspectos da graça, aspectos do reino, aspectos eterno, que é o evangelho dito da graça, o evangelho do reino, o evangelho eterno, que são prismas diferentes do mesmo e único evangelho. Por isso que é uma visão unitária, é só um evangelho. Mas sendo ele uno, ele é plurivalente, porque ele não salva apenas os ocidentais que vivem a partir de 2000 anos para cá. Ele salva os bárbaros, ele salva os índios, ele salva os homens, onde quer que eles estejam, onde quer que eles estiveram, onde quer que eles possam estar. É um evangelho plurivalente, porque quando Deus, na sua infinita sabedoria, ele projetou o evangelho, ele o fez para salvar a humanidade. Não é para salvar os evangélicos. Engraçado que a religião, o chamada cristianismo, quando eu faço essa crítica ao cristianismo, eu não me refiro à verdade de Deus na sua palavra, na escritura, não. Eu me refiro ao sistema que o homem inventou, essa grande religião inventada pelo homem, chamada cristianismo. Ela se impõe como verdade absoluta numa relação de oposição a todas as religiões. O que significa isso? Quantos anos tem o cristianismo? Irmãos, eu estou tentando discernir aqui só o título da conferência, tá? É o título, é verdade. É porque é tanta coisa que eu não sei o que vai ser, mas é assim mesmo. Quantos anos tem o cristianismo? Vamos colocar em termos de 1.700 anos, como o Marquinho colocou ali. Haja visto que o cristianismo, enquanto religião oficial, ele nasce no século IV depois de Cristo. Agora imaginem, se o cristianismo se impõe como sendo a verdade única e exclusiva, fora da qual não há salvação, não é assim ou não é? Pense comigo, porque o budista, para ser salvo, tem que vir para onde? Para o cristianismo. E o espírita tem que vir para onde? Se bem que tem um detalhe aí. Mas e o fulano de tal? Ou seja, o cristianismo se impõe como única verdade e exclusiva em relação a todas as religiões. Imagine só. Só que agora esse cristianismo que se impõe assim, ele não é uno.
ele se subdivide em um tanto de seitas e de fragmentos, de sorte que a Igreja Católica Romana, que é apenas uma parte, diz: não há salvação sem a Igreja Romana, porque segundo eles entendem, a graça de Deus só se materializa e só se ministra ao homem a partir do que eles chamam dos sacramentos, os 7 sacramentos. Como que Deus falasse: a minha graça está disponível ao mundo, porém está nas mãos dos meus sacerdotes, do Papa, dos bispos, arcebispos e dos padres, que são os presbíteros das igrejas locais. Mas aí vem os evangélicos, ou que sejam os protestantes, que é um outro pedacinho de dentro do cristianismo, e fala: não, nem os católicos estão salvos. Ou não é assim? Pergunta para qualquer evangélico: os católicos são salvos? Não, a não ser que ele se converta a Jesus na nossa igreja, nos evangélicos. Sim ou não, pessoal? Olha como que a religião que diz que é a única e absoluta verdade, em detrimento às outras religiões, ela própria não é a única, porque ela se divide contra ela mesma e ela se condena a si mesma. Quando os cristãos, sendo católicos, não aceitam os evangélicos, e os evangélicos, sendo evangélicos, não aceitam os católicos, dizendo que se não vier para cá não há salvação. É uma briga de poder de salvação, como se porventura alguma igreja, ou alguma religião, ou algum segmento fosse o dono ou proprietário, ou retivesse a autoridade de salvar alguém que fosse. E não é assim. Aí você pega só os evangélicos, ou seja, tira os católicos, aí vai surgir a adventista, dizendo: mas os católicos não vão, mas vocês também não vão, porque vocês não guardam o sábado. Aí daqui a pouco surgem os TJs dizendo: nem os católicos, nem os evangélicos, nem os protestantes, nem os adventistas, só os 144 mil. Só os 144 mil. Aí daqui a pouco surge uma igrejinha lá no Sol Nascente, com 7 membros. É só o pastor, a mãe dele, o irmão dele, a vizinha, a mulher e 2 meninos pequenininhos. E eles falam: nós somos a única igreja verdadeira do mundo. A única igreja verdadeira. Mas logo se estabelece como sendo a verdade. E nós estamos lutando contra essa visão equivocada, porque nós vamos verificar ao longo dessa conferência que o Cristo de Deus não é propriedade de nenhuma religião absolutamente. Pastor, mas nem do cristianismo, muito menos do cristianismo. Mas nem do DEVAP, piorou. Primeiro que o Cristo é de Deus. E o Cristo de Deus foi dado ao mundo. Por isso que é uma visão de um evangelho unitário, porém plurivalente no seu alcance, na sua obra, no seu propósito. Amém? Explicado, portanto, o tema da nossa conferência, vamos começar efetivamente a nossa conferência. E hoje, nesta noite, eu quero abordar 3 pontos muito importantes, até porque a importância do ministério apostólico de Volta à Palavra, quando inclusive faz esse tipo de conferência, é porque o ministério apostólico de Volta à Palavra não pode ser visto como uma igreja, não pode ser visto como um simples ministério em oposição ao outro ministério, mas o DEVAP, podemos colocar que consiste numa forma de pensar, numa forma de refletir acerca de Deus, acerca da sua vontade, mas é um pensar e um refletir fora dos lugares comuns. Embora tenhamos como único fundamento desse nosso pensar as Escrituras Sagradas. Então, uma conferência como essa propõe o pensar e o repensar as verdades. Não que você seja obrigado a acreditar no que nós vamos dizer. Não é assim. Mas que você possa ter 4 dias para refletir, pensar, repensar, questionar o que você aprendeu, questionar o que você vai ouvir aqui, de modo que você se dê a você mesmo a oportunidade de compreender a verdade de Deus, longe e fora de qualquer sofisma, de qualquer dogma,
de qualquer artimanha, de qualquer filosofia humana, mas que você toque no puro Evangelho de Deus. Eu quero começar, portanto, apresentando o primeiro ponto, porque a cada dia que nós começarmos aqui, nós vamos trazer uma problemática a ser resolvida na ministração da palavra. E o primeiro ponto que quero trazer para os irmãos é acerca de um engano. Há um engano que tem prevalecido ao longo de toda a história. Esse é o primeiro ponto. Existe um engano prevalecente e que tem prevalecido desde a queda de Lúcifer até os dias atuais. Um engano contra a pessoa de Deus. Um engano que foi forjado, que foi elaborado pelo querubim caído. É lógico que quando Lúcifer ele sofreu a sua queda, ele se tornou diabo e Satanás. Não pense você que ele se rebelou contra o Eterno, se rebelou contra o Altíssimo, contra o Soberano, dizendo, pessoal, olha, vamos nos rebelar, porque nós precisamos ser maus, e nós vamos estabelecer um reino de trevas, um reino de pecado, um reino de iniquidade, um reino de morte. Não. Até porque toda rebelião, ela vem oculta, e ela vem escondida em vestes de humildade, em vestes de santidade, em vestes de bondade. A rebelião se dá sempre assim, olha, nós precisamos melhorar o céu. Vem cá, Miguel, o que você acha? Você não está achando que está tendo um problema aqui no céu? Me parece que Jeová, ou que seja Yahvé, ou o Eterno, me parece que ele quer ser único e exclusivo. Você não acha que nós também temos o nosso direito? Que nós, enquanto as estrelas da manhã, os primeiros príncipes criados, não podemos também compartilhar da glória e da posição, e do poder e do domínio e das decisões? Quem ler este livro, A Dragão Perdida, vai poder perceber todo o processo de queda de Lúcifer. Desde quando nasceu a tristeza, até quando se tornou essa tristeza uma grande rebelião. Como que ele chamou primeiramente Miguel para tentar persuadi-lo, como ele procurou Gabriel, como ele procurou os príncipes, como é que ele procurou os anjos, e como é que então formou-se o reino das trevas. Uma grande bênção esse livro. Então, o fato é que quando então Lúcifer caiu, ele não disse exatamente que o seu reino era de trevas, e era de morte, era de pecado, e era de iniquidade. Então, para que ele pudesse se ocultar, ou ocultar o seu coração, ele criou um grande engano. Um engano que, começando lá no céu, uma grande mentira, foi trazida para a terra, e foi se perpetuando em todos os tempos. Só para os irmãos terem uma ideia, abra sua Bíblia em João capítulo 8, veja o versículo 44. Jesus dizendo para os escribas e os fariseus, ele falou assim, olha, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou Ele se firmou na verdade? Porque nele não há verdade. Quando ele profere o quê? Mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando lá em Ezequiel, no capítulo 28, o profeta vai descrevendo ali tipologicamente a queda de Lúcifer, ele diz, na multiplicação do seu comércio, encheu o seu interior de violência. E agora João diz que ele usou como ferramenta desde o princípio a mentira. Então ele mentiu contra Deus. Ele mentiu contra o reino de Deus. Quando ele conquistou a terça parte dos anjos para si, ele o fez por intermédio da mentira e o fez por intermédio do engano. Como nós temos pouca propriedade nas escrituras para poder falar desse momento da queda, nós podemos imaginar ou pensar isso a partir então do que nós encontramos no Antigo Testamento em relação à queda do homem.
Então nós temos ali a queda de Lúcifer, antes da queda do homem. Depois nós temos a queda do homem. Vamos de lá para cá, né? A queda de Lúcifer. Aí nós temos a queda do homem. Nós vamos encontrar, entretanto, a descrição da queda do homem no Antigo Testamento, sobretudo no livro de Gênesis, que é um livro da infância da humanidade. Nós sabemos que, sobretudo, a Torá, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, consiste numa revelação rudimentar, uma revelação elementar que não revela Deus e a sua vontade de maneira clara. Tanto é que nós vamos encontrar isso lá em João Evangelho, capítulo 1, versículo 17, quando fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei, que conforme Hebreus capítulo 10, versículo 1, era apenas uma sombra, não possuía a realidade das coisas. E sendo então a lei esta sombra, ela veio por intermédio de Moisés, que são seus 5 livros. Entretanto, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, a graça e a verdade, essa revelação clara acerca do Pai, vem com a pessoa de Jesus Cristo. Enquanto que a lei foi dada por Moisés, era apenas uma sombra e não revelava exatamente aquilo que Deus é na sua natureza e nos seus propósitos. Então, se nós imaginarmos que houve uma grande mentira lá na eternidade passada, a qual nós não temos alcance para participar e para discernir os méritos. Você entra para as páginas do Antigo Testamento, você vai encontrar a queda do homem. E ali você não tem muito material para discernir a verdade acerca da queda. O que você tem está em forma ali de fábula, ou de mitos, ou de metáforas. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal, uma serpente que fala, uma mulher que come uma fruta, ou que seja um fruto. Enfim, o homem caiu. Então nós não temos como discernir bem essas coisas passando por ali. Quando então vem Jesus Cristo, imagine só, aquele que é a luz do mundo, aquele que veio trazer a vontade do Pai, revelar o Pai aos homens, ele próprio vai dizer em João Evangelho, capítulo 9, versículo 6, dizendo, olha, enquanto eu estou no mundo, ele diz, eu sou a luz do mundo, importa que façamos as obras do meu Pai, enquanto é dia, porque dias virão, quando vier a noite, em que ninguém poderá trabalhar. O que ele quer dizer com isso? Vamos juntar os pontos. Houve um grande engano na eternidade passada, quando Lúcifer se rebela, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, na multiplicação do seu comércio, ele fala grandes mentiras acerca de Deus. Nós não temos como discernir muito essas coisas. Ou tem? Não estivemos lá. A Bíblia fala pouco sobre isso. Aí vem a queda do homem. Aí está lá em Gênesis capítulo 3. Aí nós nos deparamos com um texto alegórico, com um texto que é uma sombra, um texto que não fala com as propriedades da verdade, mas que fala em forma de sombras. Para os irmãos terem uma ideia, basta que você contemple uma sombra de algum objeto, e sem ver o objeto, vendo apenas a sua sombra, você procure discernir que objeto é aquele, o tamanho real do objeto, a cor do objeto, as linhas do objeto, o cheiro do objeto, o tato do objeto. Você não conseguirá fazê-lo por meio da sombra, consegue? Assim eram as verdades de Deus reveladas na Torá, que eram como sombras. Dava a ideia de uma realidade, mas não dava as propriedades dessa realidade, visto que a lei tem sido sombra de bens vindouros e não a realidade das mesmas. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Mas aí vem Cristo, quando vem Cristo, não, agora veio Cristo, nós agora vamos entender tudo, porque Ele é a verdade, e Ele é a luz do mundo que ilumina todo homem, e Ele nos trará o conhecimento dessa verdade. Aí Cristo diz, eu sou a luz do mundo. João 9, versículo 6. Importa que façamos as obras do Pai enquanto é dia. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, porque quando eu sair deste mundo, eu voltar para o meu Pai, o mundo ficará enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Façamos as obras do Pai enquanto é dia,
porque a noite virá em que ninguém poderá trabalhar. Nesse texto, Jesus prediz um tempo de apostasia. Ele está dizendo que, embora a verdade viesse por meio dele, iria prevalecer por meio dos seus apóstolos, que nos legaria o Novo Testamento como um fundamento de fé, mas as trevas eram iminentes. Os irmãos entendem isso? Está profetizado um tempo de trevas, um tempo de apostasia, como também se vê na parábola do trigo e do joio, quando diz que o joio haveria de contaminar a seara de Deus. Haveria um período de apostasia. O próprio apóstolo Paulo também declarou em 1 Timóteo, no capítulo 4, ele diz: prega a palavra e insta, quer seja oportuno ou não, a tempo e a fora de tempo. Falando para Timóteo, nós temos que contextualizar as palavras da Bíblia, porque a gente pega uma palavra desta de 1 Timóteo capítulo 4, ou que seja 2 Timóteo capítulo 4, a gente pensa assim: irmão, prega a palavra, Jailson, porque haverá um tempo. Quando você diz isso, você está profetizando um tempo futuro. Prega porque haverá um tempo. E nos esquecemos que Paulo disse a Timóteo, há 2000 anos, Timóteo, aqui ó, nesse tempo, Timóteo, no ano 68, Timóteo, aqui ó, prega agora, no ano 68, porque dias virão em que os homens não suportarão a sã doutrina. Ele não está profetizando um tempo de trevas? Um tempo de apostasia, de engano? Foi o que Cristo disse: dias virão em que virá, a noite virá quando ninguém poderá trabalhar. Nós temos o engano de Lúcifer na eternidade, temos a queda do homem, não podemos discernir muitas coisas aqui em razão do estilo literário e da revelação elementar e rudimentar dada para Moisés. Veio Cristo, mas logo ele profetiza que viria uma apostasia iminente, e a apostasia veio. E o pior que eu lendo o Apocalipse essa semana, me deparei com um texto que está aqui em Apocalipse capítulo 17, versículo 13 e 17, que me veio o entendimento de que este texto de Apocalipse é a consumação dessa trajetória de enganos de que estamos dizendo. Capítulo 17, versículo 13, diz assim, vamos ler o 12, né, e o 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem eles o quê? Um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Versículo 17, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Vemos aqui um conjunto de nações, um conjunto de reis, que numa espécie de acordo vão levar a cabo um só pensamento. É uma espécie de acordo teológico, é uma espécie de acordo concernente ao que é a verdade. Ou seja, não somente nós temos o engano na eternidade passada, nós temos o homem enganado aqui no Éden, o que nós não podemos discernir muito bem. Veio Cristo trazendo a luz, trazendo a verdade, mas logo se segue um período de trevas, um período de apostasia, um período de engano, que vai se consumar num grande acordo dos poderosos. Um acordo a fim de que eles executem um único pensamento, um único falar, que é o pensamento da besta, que é o pensamento do anticristo, que será ministrado, será divulgado, que será pregado por intermédio do falso profeta. Ou seja, eu percebo que há um engano, um tipo de engano, há uma mentira, que tendo sido dita na eternidade passada, por ocasião da queda de Lúcifer, essa mentira tem se desenvolvido, tem passado de geração em geração, e embora a luz tenha vindo para revelar esse grande engano, como a luz do Evangelho é a luz, e é a única luz, o Evangelho é o único que é capaz de dissipar as trevas deste engano histórico, desse engano eterno. Porém, haveria de se seguir ainda as trevas, a apostasia na era da igreja, consumando-se num grande acordo
de nações para fazer prevalecer no mundo a mente, o desejo, a vontade, um só pensamento, que é o pensamento do anticristo. Ou seja, ou nós vamos abrir nossos olhos para compreender que engano é esse, ou então nós estaremos fadados a viver em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome do Evangelho, pregando o engano de Satanás, que foi pregado por muitos homens de Deus ao longo da história. Homens que não discerniram por alguma razão, não podemos entrar nos méritos, mas que pregou com ousadia e em nome de Deus a mentira de Lúcifer caído. Isso é de uma gravidade tão grande. Os irmãos não têm ideia. Quando nós percebermos este grande engano que envolve a pessoa de Deus, ou com respeito à pessoa de Deus, com respeito à própria queda de Lúcifer, com respeito ao pecado, com respeito à queda do homem, nós vamos viver pregando, dizendo que somos salvos e que os outros estão perdidos, e não estaremos tocando essa verdade, que é a única, como disse Jesus, capaz de libertar o homem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, então eu quero saber dessa verdade. E quero saber também deste engano. A partir de agora eu quero convidar vocês a começarem a pensar comigo acerca da queda de Lúcifer e acerca da queda do homem. Nós não vamos entender o Evangelho de Cristo, que é uno e plurivalente. Nós não vamos entender a nossa salvação. Nós não vamos entender a salvação do mundo, dos homens, se nós não entendermos o que é a queda. Irmãos, é lamentável, e não somente lamentável, mas eu quero ser honesto com os irmãos. Quantas noites e quantos dias eu não fiquei vivendo uma pressão profunda no meu coração por enxergar tamanha verdade e de a minha boca ser tão estreita para comunicar isso para as pessoas, e no pouco que eu consigo comunicar, as pessoas ainda não conseguem conceber. Aí se gera uma angústia dentro do seu coração. Porque você quer que a pessoa saiba, mas a pessoa está ouvindo, mas não está escutando. Está escutando, mas não está ouvindo. Não está compreendendo. Não sei se vocês atentaram para a música, o homem que foi cantado aqui essa noite, mas disse que fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Pastor, mas você está na conferência. Não, é porque o Roberto Carlos, coitado, não tem culpa. Ele buscou esse texto lá de Mateus capítulo 13. A semente que caiu na boa terra e que gerou a 30, 60 e 100 por um, é aquele coração que compreendeu a mensagem do homem que veio semear. Então, toda a ciência está na compreensão. Essa conferência é um marco, porque nós precisamos compreender verdades profundas. A verdade acerca de Lúcifer. Você não sabe quem é o diabo. Talvez você ande de mãos dadas com ele, você durma com ele, você acorda com ele, toma banho com ele, e você está pensando que está longe dele. É verdade, porque ele é mentiroso. Nele não tem verdade, ele é pai da mentira, e ele está enganando a muitos desde a sua queda. E essa mentira está até os dias de hoje. Se alguém tiver vida suficiente para ver, o cristianismo vai queimar este livro, A Dracma Perdida. Pastores vão condenar esse livro e vão queimá-lo. Se alguém tiver tempo para ver isso aí, verá. Não sei quando vai ser, mas logo, logo, quando virem este livro, vão dizer: se afasta que é do diabo. Sabe por quê? Porque este livro denuncia o diabo.
Aí o diabo vai dizer, esse livro me denuncia. Não. O diabo vai dizer, esse livro é do diabo. O diabo vestido de querubim, de anjo de luz, vai dizer, irmãos, em nome de Jesus, não leiam, porque esse livro é do diabo. Porque ele é mentiroso. Então nós temos que compreender verdades. Pastor, quais verdades nós devemos conhecer? Saiba, em toda a história, só existem duas versões da verdade. A versão do diabo, porque ele vai contar a história dele a seu modo. A história da queda contada pelo diabo vai partir da perspectiva do maligno, que é mentiroso. E a verdade contada por Deus, na pessoa do seu Filho, que é a versão verdadeira. Enquanto nós não discernirmos a história, o problema está no discernimento da história, para que você se posicione ao lado da verdade, ou se posicione ao lado da mentira também, mas que você se posicione sabendo exatamente o que você está fazendo, e não por engano. Cada um sabe de si. O fato é que nós devemos primeiramente pensar a queda de Lúcifer e a queda do homem. Porque quando nós discernirmos o que foi a queda de Lúcifer e o que foi a queda do homem, logo você saberá qual é a grande mentira que o diabo tem disseminado. Imagina os irmãos, que Deus criou todo o universo. Jó capítulo 38, versículos 4 a 7. Tanto quanto Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isaías capítulo 45, versículo 18. Entre outros textos nos mostram como que Deus, Ele criou os céus e a terra em perfeita harmonia, em perfeita, todo o cosmo numa grande sincronia, de modo que Deus criou milhares e milhares de seres. Paulo vai chamar dos mundos invisíveis e o mundo visível, e ele passa a discriminar, quer sejam tronos, soberanias, principados, potestades, o homem, todos os seres, não importa onde ou quando, tudo foi criado por Deus. Verdade fulcral, fundamental. Coloque no seu coração, tudo foi criado por Deus, tudo foi criado para Deus e tudo foi criado em Deus. Existe uma verdade fundamental que tem sido negligenciada, e talvez essa verdade tenha sido alvo de uma das grandes mentiras do diabo. Quem já ouviu dizer uma expressão teológica que se pronuncia ex nihilo? Quem já ouviu essa expressão? Ex nihilo. Quem não ouviu pode consultar na internet essa frase. Significa que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Como assim? O que essa teoria quer dizer? É como se Deus estivesse aqui andando e resolveu criar o Lúcifer. Aí Deus, com um poder como quem tivesse uma varinha de condão, ou que fosse um dedo de condão, dissesse, apareça, Lúcifer. Aí do nada aparecesse lá um querubim. Do nada. E o pior, que outras teorias vêm dizendo que agora esse querubim, ele é eterno. Porque ele não morre. Quem já ouviu dizer que o diabo é eterno aqui? Levanta a mão. Espera aí, vocês nunca ouviram dizer? Vou fazer a pergunta diferente. Quem já ouviu dizer que o diabo vai queimar no lago de fogo por todas as eternidades sem fim e nunca vai morrer? Ora, se ele nunca vai morrer, ele é o quê? Ele é imortal. Ele nasceu do nada, ou seja, ele não está em Deus, ele está fora desse texto que diz, porque todas as coisas, seja nos céus ou na terra, sejam as invisíveis ou as visíveis, quer sejam tronos, quer sejam principados, quer sejam potestades, quer seja qualquer coisa, tudo foi criado nele. Deus é fonte, Deus é origem de todas as coisas. Tudo que existe brota dele, flui dele, nasce dele. Ele é fonte de todas as existências. Por isso que ele é o tudo.
A ideia de que Deus criou as coisas do nada, não há apoio nas Escrituras. Agora você vai encontrar que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. A sua palavra é o seu Filho. O Filho de Deus é a palavra de Deus. Por isso que tudo foi criado nele, no Filho. E Paulo então, abra sua Bíblia rapidamente em Atos capítulo 17. Eu preciso estabelecer essa verdade para os irmãos entenderem algo. Versículos 26 em diante. Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele... Quem é vivemos aqui? Vivemos, eu vivemos, tu vivemos, vós vivemos, eles vivemos, quem vivemos? Quando Paulo diz nós, ele está dentro de um templo pagão na Grécia, mais especificamente em Atenas. E ali, imagine que estão os sacerdotes pagãos, e estão os filósofos pagãos, e estão ali os pagãos. Os pagãos são aqueles que não são os judeus e que não são os cristãos. Não é esse o conceito de pagão? Então Paulo dizendo a esse grupo de religiosos pagãos, num templo de pagãos, cheio de ídolos pagãos, Paulo diz, Deus, vão ouvindo aí seus pagãos, Deus de um só fez toda a raça humana para habitar a terra. Quando ele diz de um só, cuidado, porque logo você vai querer estabelecer esse um só como sendo a razão da sua fé. E não é isso que o texto quer dizer. Quando ele diz de um só, ele quer dizer, você é quê? Você é judeu? Judeu. E você é o quê? Não, você é grego? Grego. E você? Romano. Você? Brasileiro. Muito bem. Francês, japonês, coreano, indiano, tailandês, todos. Olha que não há ruptura, não há blocos, não há partidarismo, não há religião para cada um. Todos vieram de um só. A origem é única. Nós temos que começar a repensar o homem enquanto humanidade, não enquanto etnias, não enquanto nacionalidade, não enquanto raça, não enquanto cor, não enquanto classe social, não enquanto estratos sociais, pensar o homem enquanto humanidade. O grande problema das religiões é que elas se estabelecem a partir de grupos de pessoas, de grupos sociais, de grupos nacionais. O Brasil é uma nação cristã. Sejam eles católicos, sejam protestantes ou evangélicos, o Brasil é cristão. Não é assim? Mas o japonês, o Japão é o quê? Budista. Aí o fulano tal, macumbeiro, vai para a África para você ver a macumbaria. Aí você começa a perceber os homens em classes. E aí você começa a dizer, olha, você vai para o inferno, você vai para o céu, você tem chance, mas não sei se vai depender. E aí Paulo vai dizendo, num grupo de pessoas pagãs, dentro de um templo pagão, dizendo, olha, todos nós viemos de um só. E Deus criou todos os homens para o buscar, ou para o buscarem. Deus criou todos os homens para o buscarem. Ou seja, é do homem, não importa onde, não importa quando, não importa o lugar, não importa o ano, está dentro do homem o buscar a Deus. Na antiguidade, há 10, 15 mil anos, lá estava o homem lá, uga, buscando a Deus. Os índios buscam a Deus. Os japoneses buscam a Deus, porque é do homem. Deus criou o espírito humano dentro do homem. E é esse espírito humano que clama, que pede por Deus. E os homens desejam por Deus. Todos os homens desejam por Deus, porque esse desejo foi colocado pelo próprio Deus dentro do homem. Deus criou todos os homens que vieram de um só, é a unidade da humanidade, para o buscarem. Os homens buscarem
a Deus. Aí de repente ele diz, se bem que eu fico pensando, será que os homens, tendo esse desejo de buscar a Deus, podem encontrá-lo? Aí Paulo, por que você acha que se Deus criou o homem para buscá-lo, eles poderão não encontrá-lo? Por dois motivos. Primeiro, porque os homens, no desejo de encontrar a Deus e de buscar a Deus, eles são cegos, eles não enxergam. E aí eles andam tateando, tentando encontrar a Deus. Por isso que daqui a pouco alguém vai chegar aqui e vai dizer, encontrei Deus. Cadê? Mas aqui é um véu. Não é, mas é Deus. É Deus. O véu é Deus. Se você tiver o véu, você tem Deus. Porque ele está tateando. E o tato dele não consegue discernir Deus. Ele vai encontrando Deus das coisas. E vai estabelecendo as coisas enquanto Deus seja estabelecendo coisas para tê-las a fim de que Deus tenha, ou para se abster delas para que você tenha Deus, mas sempre no âmbito das coisas. E Paulo diz, bem, tateando como cego é complicado, né? Se bem, aí vem o segundo ponto, o segundo aspecto, se bem que essa mesma cegueira não permite que o homem enxergue que ele não precisa ir longe para encontrar a Deus. Que não precisa ir em Israel para encontrar a Deus. Que não precisa ir no Brás para encontrar a Deus. Que não precisa vir em Brasília, Taguatinga, QI4 para encontrar a Deus. Por quê? Não, ele diz, porque Deus está perto de você. Perto do índio, uga, uga, buga, buga, Deus Tupã, está perto dele. E daqueles que estão lá nos cafundó da África, lá no rabo da África, lá no finalzinho, Deus está perto deles também. Eles estão tentando encontrar como quem, mas Deus está perto. Mas Paulo, que tanto Deus está perto? Do meu lado? Não, muito mais. Ele diz, versículo 28. Pois nele, isso é uma verdade, que o maligno não quer que você saiba. E se você souber, ele não quer que você discirna a profundidade disso. Porque nele vivemos. Paulo, mas os gregos não, os pagãos não, os atenienses não. No templo pagão cheio de deuses de toda espécie. Os gregos sim. Nele vivemos. Não existe criatura que exista por si mesma. Princípio. Nós estamos tentando discernir a queda de Lúcifer. E então a queda do homem, mas temos que passar por esse caminho. Princípio vital. Fio de prata. Medula óssea. Escolha a figura que você quiser. Todas as criaturas, anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades, poderes, forças, homens, animais, vegetais, vermes, germes, tudo que existe, as coisas visíveis e as invisíveis, seja em qual for o plano, seja numa perspectiva do cosmo, na sua totalidade, ou no microcosmo, nele vivemos. Você não existe fora de Deus. É mentira do diabo dizer que você pode viver por si só. É mentira dele. Você só pode existir nele. Nele vivemos. Pastor, mas o diabo não vive em Deus, porque ele é o diabo. O diabo, coitado. Como nós, coitados. O diabo não pode subsistir uma fração de segundos fora de Deus. Se bem que ele sofrerá morte eterna, que é ser banido de Deus, ser banido da vida. Aí ele sofrerá morte eterna, porque não poderá viver por si mesmo e em si mesmo. Porque diz o texto,
pois nele vivemos e nele nos... Você se move onde? Em quem? Neste momento, onde você está? Em Deus. Então Deus está aqui. E se eu subir na mais alta montanha? E se eu descer ao mais profundo do abismo? Se eu descer ao inferno? No centro de Macumba? Vocês são loucos? Não pode estar. Pergunte para o crente mais fiel, mais poderoso, mais consagrado: Deus está no inferno? Jamais. Então, jamais significa que o Deus que essa pessoa crer não é onipresente. Ele não está em todos os lugares. Vão dizer: não, mas ele pode estar, mas não quer. Então ele não é onipresente, ele tem a possibilidade de ser, sem ser, e que nunca será, porque ele nunca vai querer, desse ponto de vista. Mas o fato é que nele vivemos, nele nos movemos, e nele, pessoal, e nele você existe. Em quem você existe? Irmãos, existe uma união orgânica, vital, de qualquer criatura com o Criador. É impossível que a criatura sobreviva ou subsista fora de Deus. Sem Deus, você não respira. Sem Deus, você não caminha. Sem Deus, você não pensa. Sem Deus, teu coração não pulsa. Sem Deus, o sangue não corre nas tuas veias. Essa é uma verdade vital. Porque quantas criaturas tiverem esse entendimento, eles não darão um passo sem dizer: graças a Deus, eu dependo de Deus, eu vivo em Deus, eu existo em Deus, eu estou aqui por causa de Deus. E isso vai gerar amor, vai gerar adoração, vai gerar reconhecimento. Glória a Deus. Isso é que vai gerar um coração de amor, de seguir a Cristo, porque o ama, porque sabe que Ele é fonte. Lembram do texto de Jeremias, capítulo 2, quando Deus disse para o povo de Israel: pasmem, ó céus, fiquem, ó céus, estupefatos, admirados. Por que o céu vai ficar horrorizado? Com o quê? O que pode horrorizar os céus? O que poderia ocorrer que levaria os céus a ficar horrorizados? Porque dois males cometeram o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. O que significa isso? Isso é uma loucura. Quem quer que seja, qual seja a criatura, que no seu entendimento, no seu coração, não no aspecto geográfico, porque geograficamente não é possível ninguém se afastar de Deus. Salmo de número 139, você pode ir para o inferno, lá ele está. É palavra de Deus, está escrito lá, amados, viu? Você pode subir no Everest, lá ele estará. Você pode ir para a Lua, lá ele estará. Para qualquer galáxia, lá ele estará. Mas o homem, na sua consciência, quando ele estabelece na sua consciência a decisão de viver sem Deus, embora vivendo nele, este homem abandona a Deus no seu entendimento e no seu coração. Isso é uma loucura tão grande que o profeta Jeremias diz: ficai estupefatos, ó céus, porque o homem abandonou o manancial de águas vivas. A loucura. E a segunda loucura: ele cavou para si uma cisterna. Sabe o que significa isso? Quando o homem deixa o manancial de águas vivas, ele sabe que ele precisará de água. Só que ele não quer aquela, ele quer a que ele próprio cava com as suas próprias mãos. O homem sabe que ele precisa de vida, mas ele não quer a vida que é Deus.
Ele quer uma vida que ele possa elaborar, para que ele possa dizer: eu vivo por mim mesmo. Nenhum homem, nenhuma criatura pode viver fora de Deus, absolutamente. Porque nele vivemos, olha o texto. Nele nos movemos, nele existimos. Aí, para completar, para quem não gostou da música do Roberto Carlos hoje cantada aqui, olha a parte B do versículo 28. Como alguns dos vossos poetas têm dito. Como assim, Paulo? Não estou entendendo. Você não vai citar Moisés, nem Abacuque, nem Jeremias, nem Sofonias. Não vai citar Malaquias, não vai citar Oséias, Amós, Obadias. Não. Eu vou citar, Paulo dizendo para os pagãos, os gregos, os atenienses, um dos vossos poetas, ou melhor, alguns, plural, como alguns dos vossos poetas têm dito. O que eu estou dizendo, que em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos, alguns dos vossos poetas também disseram. Então, quando a verdade é dita por boca de Paulo ou de qualquer poeta grego, se é a verdade, sempre será a verdade. Ah, mas é porque o poeta é grego, é porque o poeta é pagão, é porque é seguidor e discípulo de Homero. Não, a verdade não pode ser maculada pelos lábios de ninguém. Porque a verdade não depende da pessoa que fala, a verdade é a verdade. A verdade é a verdade. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então Paulo diz, como alguns dos vossos poetas têm dito. Olha no versículo 28. O que os poetas disseram? Porque dele também somos geração. O que os poetas disseram? Os homens são geração de Deus. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos, pois, pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então nós temos aqui claramente a verdade estabelecida. Paulo diz, nós vivemos em Deus, nós nos movemos em Deus, nós existimos em Deus. E os vossos poetas, os poetas gregos, disseram essa mesma verdade com outras palavras. Porque de Deus nós somos o quê? Geração. Você sabe o que significa ser geração de Deus? Sabe o que significa ser prole de Deus? Quem sabe o que significa? Para me ajudar, que eu não sei direito. Gerado. Não foi uma varinha de condão, apareceu sozinho lá, não. Foi gerado. Nós somos geração de quem? De Deus. Efésios capítulo 3, rapidamente. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Diante de quem? Do Pai. Interessante que nunca houve alguém que dissesse assim, como Jesus disse, quando vocês orardes, quando vós orardes, orareis assim, Pai nosso. Sabiam que foi Jesus Cristo que nos ensinou a chamar Deus de Pai? Esse entendimento de que Deus é Pai. Então veja, por esta causa me ponho de joelhos diante do... Você consegue entender diante do Pai? Do Pai. Ele é Pai? Então você é o quê? Ah, pastor, mas aí tem uma diferença. Nós, cristãos evangélicos, somos os filhos. Mas os outros não são ainda, até que poderão ser, mas não são. Vamos ler o texto então para ver o que ele diz. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família evangélica. Hã? Tem que trocar? Vamos ler de novo então. De quem toma o nome toda a família cristiana. Cristiana. Família cristiana. De quem toma o nome toda a família da reforma para cá. Católico está fora.
Não? Então leamos corretamente. De quem toma o nome do Pai, toda a família, vírgula, tanto no céu, como sobre, onde houver uma família sobre a terra, ou uma família no céu, tomará o nome do Pai. Porque todas as coisas foram geradas dele, por meio dele, nele e para ele. Nós não somos uns homenzinhos aqui, cuja história é separada do universo. Nós estamos dentro de uma única e mesma história do universo. Temos que conceber que há uma história que começou quando Deus criou os céus e a terra, e começou um problema de rebelião lá. E essa história está passando por nós e vai até o fim. Temos que conceber a história como sendo uma só. De sorte então que se o princípio da verdade é de que Deus é, até porque quando ele se revela aos homens, como ele se revelou a Moisés, poderia citar aqui outras manifestações, mas não o farei para preservar a consciência dos irmãos. Mas quando Deus se revela aos hebreus, sobretudo a Moisés no Antigo Testamento, quando Moisés fala assim: ô Deus, vem cá, tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Sim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem, mas quando me perguntarem o teu nome, o que eu direi? Vão me perguntar qual foi o Deus, o nome dele. Aí o Eterno respondeu: diga que o eu sou te apareceu. Ora, mas por que ele se chama de eu sou? Quem sabe por quê? Por que ele é o eu sou? Porque tu não é. Tu. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Ele é o ser. Ele é incriado. Ele é o ser. Ele é a vida. Vocês sabiam que Deus é a vida? Quem sabia que Deus é a vida? Ou você está pensando que Deus criou a vida? Não existe vida criada. Ou a vida é... como é que eu vou criar aquilo que cria? Não é a vida que gera? Se não tem vida, alguma coisa gera? Como é que Deus vai criar aquilo que vai gerar? Ele é que é a vida. Basta ler 1 João, capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4. Quando João fala assim: olhem para mim. Aquele que é desde o princípio. Ele é. Ou seja, nunca houve um tempo em que ele não era. Ele é. Se você voltar 1 trilhão de anos, ele é. Se você voltar todas as eternidades, lá está. Ele é. Aquele que é desde o princípio. O que tem ele? Nós, apóstolos, vimos. Como é que você viu aquele que é? É porque ele é o verbo da vida. Ele é a palavra da vida. Aí ele vai dizer no versículo 3: a vida se manifestou. Diga assim: a vida se manifestou. Então, quando o Filho de Deus se manifestou ao mundo, ali era a vida se manifestando. Então, dentro desse princípio vital, fundamental, esse fio orgânico, pessoal aí do Zap Zap, eu não entendo até hoje o que é orgânico. Olha, é vida. É vida. Não é uma máquina trabalhando, não. É a vida pulsante no teu ser, no teu coração, na tua alma, na tua mente, no teu sangue. Se há um princípio vital, orgânico, Deus é a vida, Deus é a fonte, Deus é a origem,
Deus é autor de tudo. O que se requer das existências e das criaturas? Você é criatura? Você é? Você é? Não, desculpa, porque eu fiz duas perguntas. Você é criatura? Você é? Não, você é criatura, diga, sou criatura. Você é? Diga, não, eu não sou. Diga, eu não sou. Mas você fala de coração? Isso entrou no seu entendimento? Diga, eu não sou. Diga, somente Deus é. Isso é evangelho. Diga, eu não sou. Nunca mais você vai abrir os olhos agora sem glorificar aquele que é. Isso vai entrar no seu coração. Ganhar sua alma. Se ele é, e nós e nenhuma criatura é, nós somos meras existências nele, o que se requer dessas criaturas? Primeiro, reconhecimento. Você reconhece a Deus como a vida? Como fonte? Sim ou não? Então o que se requer, além de reconhecimento das criaturas? Gratidão. Ou não? Você é grato? Todo mundo lutando pela vida, ninguém quer morrer. E não sabe que a fonte da vida é Deus. Se você não quer morrer, simples, corra para Deus. Porque a vida é Ele. Não queira manter a sua vida com a sua própria habilidade, força, capacidade, nem com a sua religião. Deus é a vida. Então se requer reconhecimento, se requer gratidão. O que mais se requer? Ora, se eu não sou e Ele é o único que é, então Ele é Deus e eu sou criatura. Então requer o que das suas criaturas? Adoração. Então, um universo, atenção para esse detalhe, perfeito. Perfeito. Um universo simétrico. Um cosmo equilibrado, cheio de vida. Abundante em paz, em harmonia, felicidade, gozo, satisfação. O que os homens querem? É só você imaginar o inverso deste mundo atual. O inverso. Igual, bem simploriamente, né? Os TJs pintam nas revistinhas Sentinela. Um casal bonito, nédio, colhendo maçãs bem vermelhas. Os animais dormindo um em cima do outro. Ninguém faz mal para ninguém. Então imagine um cosmo, universo saudável, cheio de vida, de gozo, de satisfação, de harmonia, de equilíbrio, em que não haja diabo, não haja Satanás, não haja demônios, não haja doenças, não haja tristeza, não haja angústia, não haja morte, não haja inveja, não haja fome, não haja miséria. Isso é Deus vivificando e plenificando a sua criação. Isso só será possível quando o cosmo, o universo, se reconciliar com Deus. Quando é dito em Efésios capítulo 1, vão entendendo, em que Deus determinou um tempo em que todas as coisas nos céus e na terra hão de convergir para a pessoa do seu Filho. Essa convergência é um retorno a Ele. Quem está entendendo? Quando todo o universo voltar para Deus, e Deus então ser aquele eixo, aquele magnetismo que atrai para si todas as coisas, é quando todo o cosmos estiver em plena harmonia com a vida.
Ora, mas se há de se ter essa reconciliação, é porque houve uma separação. Então nós estamos falando da queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer é o princípio da separação. Os irmãos sabem o que significa a palavra pecado em grego? Que é hamartia? Errar o alvo. O que é errar o alvo? É você deixar de conceber a Deus como tudo. Qualquer direção para onde você apontar que não convirja para Deus é pecado. Então no dia que um querubim, criado em Deus, que se movia em Deus, existia em Deus, um dia ele disse no seu coração: tu dizias no teu coração. Isaías capítulo 14, versículo 12. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 em diante. Tu dizias onde? Onde é que começa o problema do pecado? Gente, pelo amor de Deus, resgate esses princípios. Tu dizia no teu coração. Amanhã vão ter pessoas discutindo se pode ou não pode usar aquela sandália que aquela atriz da novela lançou. Porque a novela tem dois homens se agarrando na entrada da novela, é do diabo. Então a sandália da atriz também deve ser do diabo. Então, para agradar a Deus, eu não vou usar aquela sandália. Para de bobagem. Tu dizias, vamos retomar, vamos reconstruir a queda, vamos entender onde ocorre a queda. Tu dizias no teu, é aqui que começa. Por isso Cristo disse, Mateus capítulo 15 ou Marcos capítulo 7, nada do que há fora do homem pode contaminá-lo. Pastor, mas nada? Bem, eu não sei, mas o que é? Eu não sei. Por mim, Jesus disse que nada. Se ele disse que nada, é problema dele e seu agora. Não me questione. Porque Cristo disse, nada do que há fora do homem pode contaminá-lo. Porque ele não está falando de contaminar o corpo físico. Ele fala da sua consciência, do seu coração. Porque a queda se dá a partir do coração. Aqui está o princípio. Tu, Lúcifer, dizias no teu coração. O que ele dizia? Primeiro erro dele. Eu. Quando ele disse eu, aqui já é o germe da queda. Porque eu não posso dizer eu sou. Ele é. Olha, você é o quê? Eu sou qualquer coisa, menos eu sou. Quando ele diz, eu subirei acima das estrelas dos céus, e eu estabelecerei o meu trono. Porque só há um único trono em todo o universo. Só há um único governo em todo o universo. Só há um único Deus em todo o universo. Só há um único soberano em todo o universo. Mas quando alguém diz, eu subirei, eu serei, eu estabelecerei, essa pessoa está dizendo, eu não vou viver por Deus, não quero viver por Deus, e eu posso viver sem Deus. E esta é a queda de Lúcifer. Este é o pecado original que dá origem a todo e qualquer pecado que seja de fato pecado.
with me too.